Boa tarde a todos. Muito obrigada, deputada. A senhora pode ficar à vontade, porque eu sei que a senhora gosta de falar de pé, então a senhora pode ficar à vontade. Parabenizo, né, então, esse início de debate, que é um tema extremamente complexo. Ele tem uma série de facetas que não estão sendo contempladas na sociedade, e a gente então está tendo essa oportunidade. Eu sou médica psiquiatra. Pode colocar a primeira tela. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência, sou psicoterapeuta da infância e adolescência, sou pós-graduanda em perícia médica e não tenho nenhum conflito de interesse. Essas fotos aqui é sobre a Keira Bell, né? Ela é um caso emblemático do Reino Unido. Ela nunca teve problema de gênero na infância, na adolescência ela teve disforia de gênero, fez com 3 consultas na clínica Tavistock, que é a mais famosa lá do Reino Unido, e ela foi encaminhada para mastectomia radical e uso de hormônios cruzados. E aí, isso aos 16 anos. Lá pelos 23 anos, no início de 22, 23, ela se deu conta de que o problema dela não era a questão de disforia de gênero, era de outras ordens, e ela destransicionou. E ela processou a clínica Tavistock. Então, a apresentação é sobre disforia de gênero na infância e adolescência e a destransição, que é um assunto muito pouco falado. Pode passar? Então, é nossa obrigação a proteção da infância e adolescência, conhecer os riscos das intervenções em um período de desenvolvimento, em que a criança e o adolescente estão. É importante que profissionais especializados na infância e adolescência estejam envolvidos, não só profissionais de adultos, muitos são profissionais de adultos que estão nessas campanhas, debate bioético sobre experimentos em crianças, dar visibilidade aos destransicionados. Eles estão invisíveis para a sociedade, é uma população que está aumentando muito, e eles estão assim desamparados, né? A gente tem que dar visibilidade à minoria das minorias e realmente desbloquear o debate, porque ele tem muitas facetas, né? Próximo. Então, assim, o tema ele é muito denso e muito complexo, ele envolve muitas áreas, essas áreas estão sempre mudando, a gente tem que estar sempre atualizando e integrando elas, né? Então, tem as questões epidemiológicas que a gente tem que acompanhar dessas última década, questões bioéticas, intervenções então, em menores de idade, legislação, resoluções que estão em choque, a experimentação em seres humanos, se fala de esterilização e mutilação, então são procedimentos irreversíveis, a destransição, né? O sofrimento dos familiares a respeito da disforia de gênero de rápido aparecimento, que é uma subcategoria que está aparecendo. Então, os filhos nunca tiveram problemas de gênero, que nem a Keira Bell, e aí, de uma hora para outra, eles começam a ter disforia de gênero. Isso, os pais estão extremamente angustiados, diferente daquela criança que já nasceu com a disforia de gênero, já se sentindo no corpo errado, que são aqueles casos que sempre existiram na história, mas muito raros, incidência muito pequena, sempre constante. Agora a gente teve uma explosão. A responsabilização, então, quando foi feito procedimento em caso de disforia de gênero transitória, e a pessoa se arrependeu e ela já está com inúmeras sequelas. Os manuais diagnósticos em choque, prevenção, nós temos que trabalhar para que não ocorra essas pessoas terem passado por procedimentos e depois destransicionar, porque não tem como consertar várias coisas. Visibilidade à minoria das minorias, o SUS poder dar o atendimento especializado a essas pessoas, os destransicionados, eles não têm amparo, eles não conseguem tirar prótese, eles não conseguem endocrinologista, porque eles têm que repor testosterona, quem fez a cirurgia completa, os rapazes estão tomando por conta. Bom, as sequelas físicas e psicológicas, né, que eles vão ter que ter tratamento psicológico e físico. Próximo. Então, assim, a disforia de gênero transitória é isso, assim, é um período, geralmente é na puberdade, né, quando está mudando o corpo da infância e adolescência, que a criança sente um desconforto, começa a sofrer com o seu gênero, né, e aí fecha os critérios, e aí alguns fazem a transição, muitos fazem a transição de gênero,
Mas, lá no final da adolescência e no adulto jovem, eles se dão conta de que passou a disforia de gênero. Então, isso é disforia de gênero transitória. Existe os casos em que a criança já nasce com a sensação de que estava no corpo errado. São aqueles casos muito raros que sempre existiram, incidência pequena, muito rara, pequena e constante. Né? Na última década, houve uma alteração muito grande. Essas são as disforias de gênero fixas. Né? Então, a gente tem que diferenciar populações. Próximo. Então, muito importante, assim, nós não estamos falando de adultos, né, com variabilidade de gênero, estamos falando na infância e adolescência. E pessoas com variabilidade de gênero, que não têm sofrimento, não estão com disforia, também não são. Aqui a gente tem, né, os casos da Roberta Close, a Tami Miranda, cada um com a sua história, né, que fizeram a transição. Próximo. Então, o nosso assunto é sobre a infância e adolescência. É um assunto que passa muito, aliás, um tema que passa muito batido, é que 61% a 98% das disforias de gênero se resolvem naturalmente, sem intervenção, até o final da adolescência. Então, por que nós vamos, né, submeter crianças aos procedimentos arriscados, a muitos que são irreversíveis, se a gente pode ter vários casos desses que se resolveriam mais adiante? Né? Próximo. E aí nós temos aqui essa disforia de gênero transitória. Essa é a filha da Angelina Jolie e do Brad Pitt. Ela, durante a puberdade, uma parte da adolescência, ela transicionou, e agora, na adolescência mais tardia, ela destransicionou. Então, se ela tivesse feito o procedimento, teria, né, atrapalhado todo esse processo dela natural, que foi isso que aconteceu. Próximo. E, assim, os choques entre os manuais diagnósticos, o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, ele passou a vigorar o ano passado, e ele despatologizou a disforia de gênero, a transexualidade. Passou a ser incongruência de gênero. E, no ano passado, também, o DSM-5, que a psiquiatria do mundo inteiro usa, é um manual diagnóstico. O ano passado, eles fizeram a revisão do DSM-5, e isso não foi despatologizado. Houve uma polêmica muito grande. Se isso deixasse de ser patologia, os planos de saúde não fariam mais procedimentos, a assistência pública não fariam mais procedimentos de transição, porque seriam procedimentos estéticos, já que não é um problema, não é uma patologia. Mas o DSM-5 ele manteve, próximo, como um diagnóstico, porque ele envolve sofrimento. Se não tem sofrimento, não é diagnóstico. Né? Então, aqui são os critérios de diagnóstico. Próximo. E aí, assim, muita confusão de conceitos, né? Então, em termos médicos, científicos, sexo é um conceito baseado em concreto, biológico, que é nos cromossomas. Então, sexo feminino é XX, sexo masculino é o cromossomas X e Y. No Y do homem tem o gene SRY. Já na concepção, o feto já vai sendo masculinizado na sua estrutura óssea, na sua musculatura, no seu cérebro. Por isso que tem essas diferenças né, entre homem e mulher, por causa desse gene. O gênero é um conceito subjetivo. É quando a criança, lá pelos 2, 3 anos, ela toma consciência de que existem diferenças anatômicas e de papéis entre os homens e as mulheres, preferências, e ela se identifica, né, com aquele grupo, e esse conceito vem baseado na questão biológica. Próximo. Então, o assunto vem sendo, já está se abrindo, né? Em 2021, a gente teve um fórum nacional sobre a infância e adolescência, que a gente pôde falar sobre esse assunto. Próximo. Na infância e adolescência. No Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria Online, ano passado, nós apresentamos uma mesa. O professor Raimundo Lippe foi o pioneiro em trazer a psiquiatria infantil para o Brasil. O professor Francisco Assunção, que é professor de psiquiatria infantil da USP. A Julieta Cucchiaro, que é psiquiatra infantil, que é estudiosa do tema, e nós todos psiquiatras infantis. Essa mesa teve uma repercussão tão positiva, próxima, que nos pediram para apresentar um curso no congresso presencial da Associação Brasileira de Psiquiatria. Foi uma manhã inteira, teve uma procura intensa, porque é um assunto que as pessoas querem entender melhor e solicitaram. Próximo.
Então, assim, em termos epidemiológicos, é muito importante o pessoal entender que aqui sempre teve uma incidência de disforia de gênero sempre baixa, né, constante, e aí, na última década, houve um crescimento exponencial, dramático, que esse professor da Universidade de Gotemburgo, da Suécia, o Michael Landé, ele fez essa pesquisa. Esse artigo foi premiado, foi publicado em 2019. Ele encontrou mais de 2.300% de aumento no diagnóstico de disforia de gênero na última década. Esta curva é totalmente anômala, então algo está acontecendo. Não é mais aquela população. Próximo. Aqui a gente tem a estatística da clínica Tavistock, que já é mais atualizada. É a mesma coisa, né? Mostra aqui a subida. E aqui, na pandemia, houve uma explosão mais ainda, né? Então, essa clínica ela faz muita afirmação de gênero, inclusive ela foi fechada. O próximo. E aí, essa população que explodiu, ela é uma população heterogênea. Então, a gente não pode tratar o assunto como sendo um assunto com uma população única. Tem muitas variabilidades. Então, assim, aquela população antiga que vinha sempre na mesma proporção, na mesma incidência, era muito mais meninos que meninas. Agora inverteu, nessa última década, muito mais meninas que meninos. Então, o que houve, né? Que houve essa troca, a gente precisa aprofundar os estudos. Próximo. Existe a subcategoria, que é a disforia de gênero de rápido aparecimento. Então, isso ainda não é um critério diagnóstico, mas já está se configurando. Vários pais relatando que os filhos nunca tiveram problemas de gênero, nunca se queixaram, e, de repente, eles começam a ter disforia de gênero e ter problemas com gênero e sofrer com isso. E os pais também sofrem muito, porque é diferente daquela criança que nasceu já se sentindo, né, no corpo errado. É aqueles casos mais raros, com incidência bem mais baixa. Próxima. Outras comorbidades também desta população é autismo. Chega a ter assim, 1/3 da população de disfórico de gênero, os estudos mostrando, eles com transtorno do espectro autista. Então, o autista ele tem problemas de identificação com eles e de lidar com as pessoas. Eles já são confusos. Então, é uma população bastante, assim, que a gente tem que ter bastante cuidado. Os pais também estão muito preocupados. Com certeza, trauma, né, e abuso sexual. Então, é comum um abuso sexual ter nojo do corpo, querer tirar as partes sexuais. Isso pode, né, acontecer. Próximo. E, então, alerta, né, dos casos de destransicionados. Então, várias instituições estão alertando. Próximo. E aí a problematização do gênero, né? Então, a saga do adolescente é procurar a sua identidade e quem ele é, quem eu sou. E aí ele começa também com essa problematização do gênero. Será que o meu gênero é esse ou aquele? Né? Se segundo os teóricos do gênero é uma performance, é um papel. Então você é o que quiser. Aí começa uma certa confusão, uma grande confusão. Próximo. Então, aqui é o início da puberdade. Então, a criança vai mudando o corpo, ela faz a transição do corpo infantil, que ela conhecia muito bem, começa a dar o estirão e mudar os caracteres sexuais. As meninas é mais cedo, lá pelos 9, 10 anos, e os meninos, 12, 13 anos. É um período que eles se sentem muito estranhos, se sentem assim, muito desconfortáveis com o corpo, porque eles não conhecem aquele corpo, eles não estão acostumados. Próximo. Então, eles estranham o corpo, eles têm vergonha, eles se sentem desengonçados, e aí eles têm que fazer o luto do corpo infantil e conhecer aquele corpo que está se transformando, que eles não reconhecem. Isto não é patológico, esse desconforto, isso é normal. Então, quem trabalha na psiquiatria, na infância e adolescência, sabe que isso é uma fase que o puber precisa passar para elaborar, e depois ele vai se dar bem com, né, ele vai aceitar e se adaptar ao corpo novo. Então, não é patológico se sentir desconfortável com o corpo. Próximo. E aí é muito importante também, uma coisa que passa batido, o adolescente não tem maturidade para avaliar, né, e tomar decisões assim, muito importantes sobre a irreversibilidade de tratamento que vai repercutir para o resto da sua vida. O cérebro do adolescente está intensamente ativo em desenvolvimento,
em maturação, só que os setores eles não amadurecem todos ao mesmo tempo, são setores que amadurecem em tempos diferentes. E a expansão cognitiva, o adolescente começa a ter muito desenvolvida a parte cognitiva, mas assim a última parte a amadurecer é o córtex pré-frontal, então que é lá pelos 21 anos. E o córtex pré-frontal, o que ele faz? É onde a gente faz o julgamento, é onde a gente controla os impulsos, é onde a gente resolve os problemas, toma decisões, faz planejamento. Por isso que o adolescente é tão impulsivo, né? Ele não tem maturidade para avaliar a coisa, ele não planeja, não é inconsequente, ele faz, depois ele... Então, a gente tem que levar em conta, o adolescente não tem condições de avaliar, né? Ele quer resolver, impulsivo, ele quer resolver o problema dele imediato, né? E depois ele nem pensa nas consequências. Próximo. Isto é neurológico. Então, o cérebro do adolescente é isso aqui. Tem mais outras coisas que ocorrem, que é a poda neuronal, que começam a ser eliminados os neurônios que não são usados. Próximo. Então, existem duas abordagens. A psicoterápica, que aí é trabalhar a parte emocional, psicológica, né, as questões mais do inconsciente. Próximo. E tem a outra abordagem, que é a intervencionista, que é a conduta de afirmação de gênero. Então, está com disforia de gênero, preenche os critérios, é encaminhado para o tratamento de bloqueio puberal, hormonioterapia cruzada e cirurgia de transgenitalização. Próximo. E aí nós temos a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o 2265. Ele baixou a idade. Antes, a cirurgia de troca de transgenitalização era dos 21, ele baixou para 18. A hormonioterapia cruzada era a partir dos 18, baixaram para 16. E o bloqueio puberal passou a ser autorizado a partir do estágio Turner 2, então, quando começam os primeiros sinais, e a título experimental. Isso está no artigo 9, no parágrafo 2, é experimental bloqueio puberal. Só instituições credenciadas podem fazer. Próximo. Então, assim, uma das coisas que precisa, né, essa resolução e também o debate, é a gente poder atualizar, porque a resolução foi baseada nesse guideline, e esse guideline foi publicado em 2012. Ele fez toda a literatura baseada de 2011 para baixo. Então, era aquela população antiga. Agora, nessa última década, a gente tem material muito rico e da população nova. O guideline foi atualizado ano passado e não mudou muitas coisas em termos de conduta, né, de afirmação de gênero. Próximo. Então, o SUS tem o processo transexualizador. Próximo. E só que não dá conta, a fila é enorme. Então, as clínicas privadas estão sendo impulsionadas, tem um mercado em ascensão. Então, isso a gente precisa também controlar os conflitos de interesse. Próximo. E, então, é isso assim, os primeiros sinais de mudança corporal já pode fazer, a título experimental, o bloqueio da puberdade. Próximo. E sim, é uma polêmica muito grande em relação a esse medicamento, que normalmente eles usam o Leuprolide, que é o bloqueador. Ele pode ter efeito, se usado a longo prazo, na mineralização dos ossos, né? Efeitos no neurodesenvolvimento, que dependem de hormônios. Então, próximo. Esse é um medicamento usado para castração química em agressores sexuais nos países em que isso é permitido. Aqui no Brasil não é permitido. Uma coisa que não se fala, se der esse bloqueador para a criança, lá no estágio Turner 2, e passar dos 12 anos e meio a menina, dos 13 anos, e seguir dando, vai esterilizar permanentemente, porque o menino não vai desenvolver os testículos e o pênis, e a menina não vai desenvolver o útero, né, nem vagina, nem mamas. Então, e o próprio guideline ele diz, na página 157, há impactos negativos na fertilidade. Né? E aí a gente vai lendo nas entrelinhas e vê isso. Exatamente. Aí, porque isso é uma janela de oportunidade, como se diz, é na janela do desenvolvimento. Tem que acontecer aquilo naquele momento. Depois tu pode desbloquear, sei lá, os 19 anos, mas aí já passou o tempo. Próximo. Então, assim, a proteção dos menores, né, a Declaração de Helsinki, em experimentos em menores de idade, que são a população que mais tem que ser protegida. Próximo. E o Estatuto da Criança, né, então, eles têm o direito ao desenvolvimento integral, a gente tem que ter esse cuidado, né, na intervenção.
no desenvolvimento. Próximo. E, assim, nós temos um problema de saúde pública bem grave. Assim, é só botar no YouTube hormonioterapia cruzada, vem milhares de vídeos de adolescentes dando receitas de como fazer a hormonioterapia imagem, cruzada. Por favor, para mim, presidente, pastor Sargento Isidoro. E, assim, eles fazem mistura de hormônios, eles dão, mistura isso com aquilo, toma dose tal, e eles estão tomando por conta. Eu quase morri. Então, é bem sério isso aí. Próximo. Aqui, assim, a cirurgia então, de feminino para masculino. Então, faz a mastectomia radical. Então, é meio contrassenso. Tem mulheres com câncer de mama na fila do SUS, esperando, né, e morrendo. E aí tem uma moça ali do lado, no ambulatório, tirando as mamas saudáveis. Né? Essa técnica aqui, a neofaloplastia, ela é experimental. Ela está no anexo 4 lá da resolução. Tira um pedaço do antebraço ou tira outras partes do músculo. Tem que ter um pedículo vascular para poder vingar o enxerto ali. Tem que tirar o útero. Essa técnica é metoidoplastia, é aumento do clitóris com expansor. Tem que esticar a uretra. Aqui também tem que esticar a uretra. É muito complicado isso aqui, esticar a uretra. Dá muita complicação, muita gente usando fralda, porque depois perde a continência. E usar o hormônio. Próximo. Aqui, então, assim, eles precisam desse pedículo vascular, e é o que estão... Ou tira aqui do dorso, ou tira da coxa. Próximo. Aqui são os resultados. Tem que fazer fisioterapia paliativa da área doadora, porque não tem que substituir aqueles músculos que foram retirados. Próximo. Cirurgia de masculino para feminino. Então, a retirada dos testículos, retira os corpos cavernosos do pênis, mantém a pele, faz a inversão da pele para fazer a vagina, depois faz a vulva. Complicações, essa vagina pode necrosar. Se necrosar, faz uma cirurgia, pega uma alça de intestino e faz a nova vagina. Pode acontecer fístula, que é um canal do reto para a vagina, sai fezes pela vagina, e aí são várias complicações. Né? Também usa fralda. Próximo. E aí, o que a gente causa? Né? Digamos, um jovem de 18 anos que fizer essa cirurgia, ele vai entrar em menopausa e andropausa precoce, radical, e o processo de envelhecimento vai começar nessa idade. Próximo. E aí nós temos a lei de esterilização, né, que foi feita uma nova no ano passado, e foi revogada algumas coisas foram modificadas. Então, antes podia esterilizar a partir dos 25 anos ou com 2 filhos vivos, e agora é a partir dos 21. Mas, assim, a lei diz que não pode tirar ovários, não pode tirar útero, e nem fala sobre a retirada de pênis nem de testículos, porque nem se concebe, a princípio, isso. E só pode ser vasectomia ou laqueadura tubária para a mulher. Então, tem umas coisas que a gente precisa ajustar, né, entre leis e resoluções. Próximo. Esse estudo é muito importante, interessante, que foi feito um coorte, seria um segmento retrospectivo. Aquele mesmo professor da Suécia, da Universidade de Gotemburgo, os prontuários são muito completos lá da Suécia. Ele fez um levantamento de 30 anos para trás dos trans, comparando com a população geral. E aí ele encontrou resultados bem robustos, né? Que assim, a média para arrependimento é 7,4 anos. Muitos estudos dizem que as pessoas estão felizes e tal, estão contentes, mas assim 1 ano depois, 2 anos depois, né? O arrependimento vem bem mais tarde, né? E aí esses estudos não estão pegando essa população. A mortalidade é 3 vezes maior que a população geral, da população trans, porque é suicídio, então não protege de suicídio, e doenças como câncer cardiovascular, provavelmente da questão reposição hormônios artificiais. Próximo. Aqui, depoimentos destransicionados, o Robert Diego, Marcos Moraes, Flávio Amaral. Eles todos viveram um tempo significativo como trans e destransicionaram. Eles todos já me enviaram material com depoimento para fazer outras apresentações. Próximo. E, assim, uma movimentação intensa pelo mundo, né? Então, Câmara de Lordes, que seria o Senado lá no Reino Unido. Os médicos já foram até lá falar.
Na Austrália, mais de 200 médicos assinaram cartas, né? Esse é professor de pediatria da Universidade de Sydney, para falar sobre intervenções na infância e adolescência. Próximo. Vários estados nos Estados Unidos, na Europa, estão proibindo fazer esses procedimentos na infância e adolescência em menores de idade, né? Próximo. E a Keira Bell, o caso dela, a clínica Tavistock foi fechada recentemente por inúmeras irregularidades e muitas denúncias, muitos problemas. Próximo. Ela era a que mais afirmava gênero na Europa. Então, assim, atendimento aos destransicionados, a gente tem que fazer um trabalho preventivo para que não chegue nesse ponto, porque aí já tem, né, sequelas irreversíveis. Eles precisam de vários especialistas, não tem amparo no SUS, a gente precisa dar essa atenção. Próximo. E é isso, nós temos a obrigação de ajudar esses adolescentes a passarem por essa fase turbulenta da maneira mais segura possível, da melhor maneira. Próximo. E aí, aos períodos mais sensíveis, de 0 a 3 anos, e a puberdade e a adolescência, é um período assim, bastante delicado que a gente tem que ter nós somos obrigados, né, a dar essa proteção para que eles passem por essa fase. É isso aí, pessoal. Meio corrido, mas... Muito obrigada, doutora Kemi. Doutora perdeu o fôlego porque ela tentou otimizar o máximo possível o tempo, mas nós ficaríamos ouvindo a senhora a tarde toda aqui sem problema nenhum. Vamos chamar quem... Deputada, vamos propor um seminário sobre esse assunto? Já vou ficar aqui, porque aí seminário a gente tem o maior